Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo do Valier, Edetumbi. E hoje, seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio. Aqui vamos abrir espaço para falar de sabedoria, cultura e espiritualidade, que transforma vidas. Hoje você vai conhecer nada mais, nada menos do que meu babalaô, Baba Frank Fatuô Dessolá, e seus ensinamentos que podem ampliar a sua visão do mundo e fortalecer a sua caminhada. Então, seja bem-vindo, Baba Frank. Obrigado. Aguruboiê. Boato Assuri Yuri Ofun. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como que está sendo os seus dias aqui em Portugal? Fantástico. Sua viagem maravilhoso. no Porto? Para mim é uma nova experiência, sempre maravilhosa. Ah, eu sou suspeito. Gosto muito de conhecer outras culturas, outras tradições. Eu acho que isso é muito importante para a nossa caminhada, em especial como sacerdotes de nossa cultura. Né? Bacana, bacana. Já comeu francesinha? Já experimentei coisas boas aqui nativas, culturais. Legal, muito bom. Baba Frank, durante a semana nós tivemos algumas caixinhas de perguntas e que por sinal foram muitas perguntas, nós tivemos mais de 300 perguntas nessa semana no Instagram. É claro que a gente não vamos ter tempo para colocar todas, mas algumas com certeza iremos falar aqui no programa. Bom, para a gente começar, conta um pouquinho sobre a sua trajetória pessoal. Como que foi o seu caminho de se tornar Babalorixá até se tornar Babalaô? É uma longa história, né? Vou fazer um resumo. Eu sou maranhense, né? E essa questão do orixá já é uma tradição que vem da minha família. Inclusive, o meu Babalorixá que me iniciou, tanto a mim quanto minha mãe, meus irmãos, era meu tio carnal, finado Irande Becém, Irande Oxumaré, né? Somos descendentes da casa de Pai Raminho, no Recife, do axé do pessoal do sítio de Pai Adão, né? Essa é um pouco do resumo da nossa tradição familiar. E essas mudanças ao longo do caminho surgiu a partir do momento que meu tio faleceu, em 2009, 2007, aliás, né? Foi quando despertou em mim essa necessidade, digo mais uma questão de necessidade, não apenas uma curiosidade, né? Até mesmo porque ele já fazia esse caminho Brasil-África, né? E com o falecimento dele e a obrigação de dar continuidade às nossas tradições e a nossa religiosidade dentro da questão do candomblé, né? Eu me vi dentro de uma situação, ou continuar dentro de uma outra família aqui no Brasil, né? Ou fazer esse refluxo, tentar fazer esse caminho que ele tinha feito antes, né? Foi quando em 2009 eu decidi, fui à Nigéria, aí onde começou a questão do Ifá, né? Que para mim foi uma surpresa enorme, porque era totalmente algo diferente de tudo aquilo que nós temos, nós como brasileiros e conhecedores de nossas tradições e culturas, né? Falo no sentido do candomblé, né? Eu tive que me deparar com uma situação originária e que é totalmente, vamos dizer, nova aquela ocasião, diante daquilo que nós praticamos no Brasil como religiosidade, né? A religiosidade afro. E a partir daí começou essas mudanças, né? Foi quando, em 2009, me iniciei no Ifá. E a partir desse momento fiquei fazendo várias outras viagens à Nigéria. Cheguei a fazer 3 viagens por ano para complementar a nível de culto, né? Todas essas culturas, essas tradições, adentrar mais dentro do culto orixá na tradição, aprender mais um pouco sobre a questão do Ifá e reagregando as nossas tradições religiosas no Brasil, um pouco mais da religião originária, né, dos orixás que nós chamamos de Xexelabá, e de lá para cá tem sido essa a minha caminhada, né? Que legal, muito bom, muito bom. E fala aqui pra gente, qual foram os maiores aprendizados que você recebeu dos seus mais velhos? Bem, voltando lá atrás novamente, né? Todos nós que viemos da religiosidade do candomblé, da religiosidade negra,
nós temos essa consciência de que o candomblé é uma escola, né, por onde a gente passa por um processo de reeducação, não apenas social, mas religiosa e familiar, né, porque a boa educação nós trazemos de casa, mas dentro dos espaços sagrados religiosos nós aprendemos uma outra educação, que é a educação espiritual, onde nós confrontamos, nos deparamos com uma outra hierarquia, com uma outra situação em que nós temos que nos submeter, sim ou sim, né? Porque essa é a cultura da religiosidade, essa era a cultura dos antigos, as antigas tradições, e que nos ensinava isso. E o que não deixou de ser para mim uma grande escola, porque tendo essa vivência desde a minha adolescência, né, da minha infância e adolescência dentro dessas casas, acompanhando essas culturas, essas casas, esses ensinamentos, eu posso dizer que tive como base, né, da minha vida toda essa educação proveniente do candomblé. E logo após, nessa transição às tradições iorubás, eu vi que existe ali uma grande questão da educação, da religiosidade e da cultura dentro de um ambiente só, né? Porque muito daquilo que nós pensávamos que era apenas uma educação do candomblé como religião, né? Eu passei a perceber em minhas análises, né, e minhas pesquisas e estudos e tudo mais, que ali existia não apenas uma questão religiosa, mas uma questão social, filosófica e educacional, né? Porque faz parte da estrutura social dos povos iorubás. Então, até mesmo essa questão do comer com a mão, do tomar o banho frio, de balde, coisas assim, são coisas que, por incrível que pareça, até hoje a gente vê dentro das práticas religiosas, das práticas sociais dentro da Nigéria. Até hoje a gente vivencia isso, porque o que enfatiza é que existe uma questão cultural, não apenas religiosa, porque isso vai desde os cristãos aos muçulmanos, aos tradicionalistas, né? Esta prática do se alimentar com a mão, tomar o banho frio, de balde, aquela coisa toda, né? Então a gente passa a fazer uma análise dentro de um contexto maior que vai além das questões sociais ou das questões religiosas, né? E a gente passa a perceber que é uma questão social. Assim, de uma forma simples, qual que é a diferença do candomblé e o Ifá? Ah, totalmente, total. Incomparável. Vamos dar um exemplo para quem nunca teve contato. Tá. Bem, nós temos que começar aí a partir do princípio, né? Porque nós temos, nós brasileiros, como cultura, temos dentro dessa religiosidade do candomblé aquela impressão e aquela sensação de que o candomblé é uma religião que veio da África e se instalou no Brasil, né? Que é o que todos ensinam, é o que nós nascemos dentro do candomblé aprendendo. O que de fato não é verdade. O candomblé é uma religião naturalmente brasileira, uma religião genuinamente brasileira, que foi formada através da lembrança dos escravizados, dos antigos escravizados, né, que pós-abolição tiveram a possibilidade e a oportunidade de recriar, através de seu imaginário, né, toda aquela questão de reorganização social, de se reorganizarem como família, como religião, né, e muitas dessas lembranças foi o que deu origem às práticas religiosas. Porque nem todo escravizado que veio ao Brasil, eles eram sacerdotes de cultos tradicionais orixá. Até mesmo, como exemplo disso, nós temos a questão da grande diversidade de etnias africanas que chegaram ao Brasil escravizadas, né? Nós temos desde os alçás, os fulanis, os iorubás, como os negros de outra região como Benin, Togo, Gana, Jamaica, Moçambique, né? Que formou-se ali uma enorme tapeçaria de culturas, né, que muitas delas, em sua maioria, né, não praticavam o culto orixá, até mesmo porque o culto orixá é uma religião apenas dos povos iorubás, né, que compreende a etnia, o grupo étnico iorubá, que é o culto que se instalou e que se tornou-se mais propagado no Brasil, creio eu, que na época, devido à questão da grande influência e apoio de artistas, músicos, cantores, todo aquele movimento que houve na época, né, em detrimento de outras nações,
Até mesmo porque os iorubás eram um grupo mais instruído, era um grupo que tinha uma cultura maior, era um grupo que tinha, entre eles, ali a questão do artesanato, da cozinha, da própria culinária, né? Então era um grupo que ganhou um maior destaque, por isso daí deu-se origem a uma enorme gama de conhecimentos que foram sendo agregados nesses espaços, e a partir daí surgiram os candomblés, que na época não era candomblé. Antes de se conhecer como candomblé, teve várias outras nomenclaturazinhas que foram ao longo do tempo ali se adaptando para poder formar aquilo que hoje conhecemos como candomblé. Mas o que eu quero ressaltar é que o candomblé em si, ele não é uma religião africana, é uma religião feita dessas memórias, desses fragmentos religiosos e memórias desses vários povos que ali se instalaram, né? Inclusive a própria expressão candomblé é uma palavra da língua francesa, que não é brasileira, né? Para você ver como foram perdidas e indiretamente conectadas várias culturas dentro dessa mesma tradição, né? E aquilo que nós sabemos, depois dessa organização do candomblé, tudo isso foi se subdividindo, né, em nações. É tanto que nós temos as nações de Queto, Jeje, Angola, Nagô, Ebá, Efon, né, que são muitas delas pertencentes a esses grupos dos iorubás e outras a outras nações, a outros países que trouxeram suas culturas também locais. É o caso de Angola, Moçambique com os inquises, os woduns com os povos Euefon, os Jejes, né? E assim sucessivamente. Para o senhor, o que significa servir aos orixás e à comunidade? Servir o orixá, antes de mais nada, é uma questão de... Aí onde eu digo que a gente tem que observar e enxergar as coisas de uma forma muito mais ampla, né? Partindo-se do princípio de que o Brasil é um país tipicamente e originariamente cristão, né? Católico cristão. Então, houve, né, ao longo dessa construção do candomblé, toda essa influência, né, da religiosidade católica sobre a nossa cultura, as nossas formas de crenças dentro dos espaços de terreiro, né, e isso foi trazendo determinados conflitos no que diz respeito a tradições. Né? Mas particularmente para mim, o que eu vejo dentro das religiosidades, o que é adorar o orixá, o que é servir a essa espiritualidade e a questão das comunidades, eu vejo como uma forma de, justamente disso, de buscar esse conhecimento, esse resgate desse nosso Deus, independente, né, de um Deus judaico-cristão, de um Deus, aquele Deus que fomentou muito bem ali a questão da escravidão, que nós sabemos que desde a origem, essa concepção do cristianismo foi, na verdade, o principal propulsor e propagador das questões da escravidão, né? Escravidão, entre outras coisas, como assassinato de mulheres, das questões de bruxas, coisas nesse aspecto. Sim. Então, mas não adentrando isso, eu vejo a questão da nossa espiritualidade como uma forma de nos conectarmos à natureza, né? Porque isso são nossas divindades, isso são nossos deuses. Essa conexão com a natureza. E a partir do momento que nós nos conectamos com essa natureza, nós vislumbramos a questão essa conexão com os nossos ancestrais. E em um país miscigenado, igual o Brasil, né, que nós temos influência de várias culturas e vários povos, é impossível alguém se declarar genuinamente europeu, genuinamente indígena, genuinamente africano. Ser preto não é ser africano. A africanidade pertence aos povos africanos. Nós somos diáspora e, como diáspora, nós devemos, através de nossas práticas, buscar nos reconectar a essa espiritualidade ancestral, né, louvando as nossas divindades orixás e a natureza como parte de nossa crença e de nossa religiosidade. E tudo isso nos leva e nos conduz a essa reorganização. Nós somos um povo que nós estamos sempre buscando nos reorganizar e fazer esse refluxo com a terra-mãe, a terra-origem de tudo isso. Até mesmo para nos
limparmos de tantos equívocos que foram criados ali ao longo dos anos, né? E tanto que muitas vezes sobre isso a gente até ouve muitas pessoas dizem, porque Zaze, que é uma divindade de Angola equivalente a Xangô, é a mesma coisa. Não. Isso seria, assim, com todo respeito, até uma forma estúpida de analisar uma questão étnico-social, cultural, né? Mesmo para a época da questão da escravidão. Porque se nós formos analisar essas questões, né, que eu acho que demandaria muito tempo, mas é importante a gente ressaltar, porque se a gente for analisar essas questões, nós vamos ver que os deuses eram inimigos, justamente porque as guerras eram tribais e étnicas. Então nós não podemos dizer que Zaze é a mesma coisa que Xangô, e Xangô é Ivi-Ossô, se são divindades de povos diferentes, de países diferentes, de culturas diferentes. Né? Então o importante de tudo isso é que hoje graças ao Olodumare e todas as divindades, nós temos a tecnologia que é Ogum para nos apoiar e nos ajudar a esclarecer tudo isso, né? Aperta pause só para